Isso, perfeito. Agora a gente está oficialmente gravando a nossa 13ª semana. Né? Então o professor vai, na verdade, já até compartilhou, né, os slides aqui. E eu gostaria de conversar então, pessoal, para aqueles que chegaram agora, a gente vai falar a partir dessa semana nas próximas 2 semanas, sobre zoologia. Né? Muita coisa tem a ser dita sobre zoologia. A gente agora vai tentar abordar os aspectos gerais, aquilo que vai ajudar a gente a compreender melhor do que se trata a zoologia, ou pelo menos relembrar aquilo que já foi visto por aqueles que já tiveram essa matéria. Quando a gente fala de zoologia, muitas pessoas se perguntam assim, nossa, eu sei que zoologia é um estudo bastante extenso, né? Mas do que se trata exatamente a utilidade prática, a aplicação, o contexto de você estudar zoologia? Zoologia é história da vida. Se eu não consigo justificar para você qual a importância de estudar a história da vida, eu não sei o que mais poderia falar para você, né? A gente está aqui no planeta Terra, tem toda a nossa diversidade, e a gente costuma dar muita importância para parte financeira da vida, parte profissional, parte política, mas o que é isso? O que é política? O que é economia? Até mesmo o que é saúde, se a gente não entende o que é a vida, né? Então, a zoologia, mais do que uma disciplina filosófica, é uma disciplina profundamente científica. Entender um pouquinho nossas origens, entender um pouquinho para onde nós vamos. Né? Isso tem um peso muito importante, prático, para nosso estudo da biologia. Né? Quando a gente fala, pessoal, de zoologia, a gente tem que lembrar que a gente vai trabalhar com algumas ferramentas especiais. Né? Por exemplo, aqui a gente tem esse desenho muito importante para a gente, que mostra um pouco da idade do nosso planeta. A gente costuma medir, por exemplo, nossas memórias, os acontecimentos aqui no nosso planeta, em dias, meses e anos. Não, meu período de vida, né? Ah, o professor Bruno tem X anos de vida. Né? Ou, por exemplo, eu me lembro daquela vez que eu viajei há 6 meses atrás. Então, veja que a nossa escala de tempo é microscópica. Quando a gente fala de eventos relacionados à Terra, portanto, a gente fala da história da vida, a gente está falando de algo muito além disso. Absurdamente além disso. Nós medimos todos os eventos da vida, os eventos da evolução, a idade da Terra, o que aconteceu com a nossa formação. A gente está falando em questões de muitos milhões de anos, bilhões de anos, certo? Existe até para aqueles que gostam, se interessam em estudar parte de divulgação científica, né? A gente tem aquele calendário cósmico do Carl Sagan, né? Que ele compara, por exemplo, a idade da Terra, os acontecimentos da Terra, com um calendário, por exemplo, composto de meses, de dias. E a gente percebe que, se a gente fosse comparar um pouquinho, quando a nossa vida surgiu na Terra, quando os seres humanos surgiram na Terra, a gente vai perceber que nós surgimos nos últimos 10 segundos do dia 31 de dezembro do final do calendário. Então, olha que absurdo, né? Em termos de escopo, é a vida. E quão curto é a nossa presença aqui no planeta. Tá? Esse mapinha que o professor está mostrando para vocês, ele então é esse período de formação, né? E aqui a gente tem o tempo geológico. Quando vocês tiveram, alguns já tiveram, né? Mas quando vocês estiverem estudando paleontologia, vocês vão poder comparar bem isso, né? O tempo geológico, ele nada mais é do que um estudo em que a gente compara as diferentes eras e os diferentes períodos que já aconteceram aqui na Terra. A gente pode estimar quando determinadas espécies surgiram, né, e o que aconteceu com determinadas espécies baseado no estudo do tempo geológico. Como a gente pode ver aqui, né, a gente tem essa montanha aqui, ó, os pesquisadores verificando, né, diferentes tipos de extrato de rocha, e as rochas, elas são como se fosse um livro. Dependendo do extrato rochoso, você vai encontrar formas específicas de vida. Né? Por exemplo, todo mundo aqui já deve talvez ter estudado na escola, sabe, por exemplo, que os mamíferos, eles são vertebrados recentes. Eles não existem há muito tempo. Eles existem apenas há alguns milhões de anos. Né? Você fala assim, nossa, professor, você acha isso pouco? Para a zoologia, isso não é nada. Isso é um piscar de olhos no tempo geológico. Né? Como que a gente sabe, por exemplo, que um dinossauro ele surgiu há pelo menos 200 milhões de anos? Ou que um besouro surgiu há mais de 1 bilhão de anos? Como que a gente sabe essas coisas, né? Tempo geológico. O tempo geológico deixa marcas nos estratos rochosos. Então, a Terra,
ela, diferente do que a gente acredita, ela deixa muitas evidências. E essas evidências serviram para a gente estudar a história da vida. É, na verdade, a história da zoologia. Né? Hoje a gente vive num período com muitas informações falsas. Né? A gente falou isso na nossa última aula, né? Fake news, por exemplo. Então, muitas desinformações, muita mentirada para lá e para cá. Existe uma história que não mente nunca, que é a história que é o planeta Terra. Né? Quando você, por exemplo, estuda o extrato fóssil, você tem evidências robustas que mostram para a gente que tipos de animais existiram no planeta, né? Quando um determinado animal surgiu. Possivelmente, ela sugere por que aquele animal foi extinto. Né? E, melhor, se esses animais eles têm alguma relação com os seres vivos que existem hoje. Então, olha quanta coisa a zoologia pode contar para a gente. Né? Isso não é tema da nossa aula de hoje, porque para a gente entender um pouquinho como funciona esse estudo, a gente precisa de várias outras ciências. Né? Mas isso aqui é algo para instigar um pouco, para provocar um pouco a gente, entender como as coisas funcionam. Tá? E é sempre importante, passando agora para esse próximo slide, a gente entender como que o estudo da zoologia iniciou. Né? Não é novidade para vocês, talvez já tenham visto em outros lugares, que nos séculos passados, as pessoas que estudavam ciência, biologia, por exemplo, de forma geral, eram pessoas economicamente privilegiadas. Né? Então, diferente de hoje, que o estudo está mais democratizado, pelo menos um pouco mais, né? Independente da tua condição financeira, independente do sexo, você pode hoje frequentar uma faculdade, enfim, né? Antigamente, a faculdade ela só tinha acesso a pessoas privilegiadas, homens, né? E que eram abastados. Tá? Então, estudar zoologia, na prática, era uma espécie de hobby, né? Era uma espécie de passatempo de pessoas que eram abastadas. Né? Essas pessoas, no geral, iniciaram a zoologia como ciência. A gente teve um francês que ele foi muito importante para a área da zoologia. Ele era um anatomista, na verdade, né? O professor talvez esteja pintando ele de forma muito negativa. Não é que ele era um playboy desocupado, muito pelo contrário. Ele era um grande pesquisador. Um pesquisador que contava com grandes somas de dinheiro, então ele podia se dedicar a essa ciência, né? Mas o Cuvier, ele foi um francês que dedicou a sua vida à zoologia. E ele tinha um conhecimento tão profundo de zoologia que boa parte das ilustrações que você vê hoje nos livros de zoologia, livros modernos, né, foram desenhados à mão pelo Cuvier. Então a gente percebe como ele tinha um conhecimento profundo de evolução e também de anatomia. Né? Até alguns alunos brincam, né, que existe uma história curiosa que o Cuvier ele dormia num próprio museu que ele confeccionou. Ali tinham várias peças anatômicas, né? E ele conhecia em detalhes cada estrutura que pertencia aos animais do museu. Então, por exemplo, ele conhecia os ossos pertencentes a um tigre, ele conhecia a dentição de um castor, ele tinha um profundo conhecimento de peças de anatomia. Um belo dia, os alunos dele foram pregar uma peça nele. Né? Ele estava dormindo lá no quartinho do museu, e os alunos vestiram um rapaz com várias peças de ossos, de esqueleto, de dentes, né? E como botas, eles colocaram um casco de um boi. Né? E quando esse cara entrou no quarto para dar um susto no professor, né? Tipo assim, fingir que era um monstro que foi apavorar ele, o Cuvier só levantou e falou assim: peço que você deixe aí os ossos e vá embora, né? Daí eles, mas você não achou que você não levou um susto, professor, né? Não levou um susto de um monstro, assim? Não, eu já percebi de cara que isso era uma trollagem, na verdade, né? Porque você está usando cascos de herbívoros, e o herbívoro nunca teria dentes caninos desse tamanho. E também não teria membros torácicos tão grandes assim, né? Então, claro que o cara jogou, né, água na piada, né, estragou a piada, mas perceba o conhecimento profundo de anatomia que ele tinha, né? No começo, a zoologia, então, acabou sendo administrada por esses caras que gostavam, entusiastas e gostavam de estudar ossos, essas coisas, né? Mas a ciência foi evoluindo. E aos poucos, a gente percebeu que a história, a idade da Terra, contava muito na zoologia. Né? Existia um outro francês, já que a ciência era dominada por franceses, né? Que é o Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck, ele foi um dos cientistas mais importantes que a gente teve na zoologia. Lamarck, ele foi defensor de uma teoria que a gente chama de lamarquismo. Hoje, a teoria do lamarquismo ela já foi refutada, né? Por quê? O Lamarck, ele percebia que a gente tem diferentes seres vivos no planeta.
né? A gente tem, por exemplo, vamos pegar uma espécie padrão, uma espécie que é bastante debatida nas aulas, né? A girafa, por exemplo. Com o passar do tempo, Lamarck percebeu que existiam girafas de vários tamanhos, pescoços de diferentes tamanhos, né? E como que ele tentava inferir essas diferenças entre os animais, né? Ele achava que o meio ambiente ele tinha um papel muito importante na transformação dos seres vivos. Aí ele criou uma lei que hoje é chamada de lei do uso e do desuso. O que ele queria dizer com isso? Ele achava que, baseado nas influências do ambiente, a gente pode modificar partes do corpo dos seres vivos, né? Então, por exemplo, as girafas, ele acreditava, inicialmente, elas tinham pescoços pequenos. Mas o esforço da girafa tentar ficar alcançando folhas altas nas árvores fez com que o pescoço delas aumentasse, né? E ele achava que uma girafa de pescoção, de pescoço grande, só nascia com esse pescoção porque ele herdou isso do pai. Então ele achava que o meio ambiente era capaz de modificar o corpo dos animais e que isso podia ser transmitido para a descendência. Hoje a gente percebe, a gente refuta essa ideia, porque a gente sabe, e o coitado do Lamarck não sabia, que dentro das nossas células existe um material genético. O material genético, o DNA, que contém genes, é que determina como serão os nossos atributos, as nossas características, né? Não tem como, por exemplo, uma pessoa ficar esticando o pescoço para tentar alcançar um alimento e isso acabar se alongando. Não existe isso, né? Existem algumas raras exceções que o meio ambiente pode modificar a nossa estrutura, como, por exemplo, o tecido muscular, né? Uma pessoa, por exemplo, vai praticar bastante halterofilismo, né? Daí a pessoa fica fortinha, bombadinha, né? Isso são casos bem específicos. Mas você não consegue transmitir essa herança para o teu filho, né? Por exemplo, o filho do Arnold Schwarzenegger não nasceu musculoso como eu, certo? Se ele quiser ficar fortinho que meu pai, ele vai ter que ficar indo todo dia na academia, certo? A gente costuma julgar muito Lamarck por essas ideias, mas a gente tem que lembrar que Lamarck era um homem do seu tempo. Naquela época não existia o estudo da genética, não estudia biologia molecular. Não tinha como a gente saber que dentro das nossas células nós temos fatores que influenciam as nossas características físicas. Não tinha como a gente saber disso, né? A gente não pode pegar Lamarck e fazer o que a gente costuma fazer hoje, né? Cancelar Lamarck, coitado, lacrar o Lamarck. Não, não dá, né? Esse termo que a gente usa na biologia, que é bastante famoso, a palavra evolução, quem cunhou esse termo foi Lamarck, por exemplo, né? Então a gente acaba dando muito louro aos vitoriosos, a gente acaba ignorando um pouco as contribuições que as pessoas fizeram no passado. Na escola a gente tem que ensinar corretamente os nossos alunos, né? Tem um comentário que eu fiz para os alunos que estão estudando agora, que estudaram comigo já zoologia, alguns de vocês aí, né, do pessoal agora do 7º e 8º, que o estudo de biologia é uma grande armadilha se você não toma cuidado, né? A gente começa a estudar zoologia, a gente começa da evolução, e a gente não percebe que no nosso dia a dia a gente pode cair em muitas armadilhas, né? Por exemplo, um professor de biologia, ele pode, sem perceber, começar a ensinar o estudo de evolução de forma errada, né? Por exemplo, eu já vi palestras que um professor de biologia falou assim, ó, se você pegar um peixe de uma caverna, os peixes de caverna geralmente são cegos, né? Se você colocar esse peixe de caverna num aquário, daqui a 6 meses ele vai ter acostumado com a visão e vai ter desenvolvido olhos. Isso é absurdo, é loucura isso, né? Mas esse professor de biologia provavelmente decorou, quando ele estudou evolução, ele decorou algumas frases bonitas de impacto, e no dia a dia, quando ele estava estudando os alunos, ele não percebeu a loucura que ele falou, né? Que a evolução não trabalha desse jeito, com saltos, certo, pessoal? Então, quando você vai ensinar evolução e zoologia para os alunos, é muito importante você tomar cuidado para que a prática corresponda à teoria, certo? Tá claro isso que o professor está falando? Se não tiver, por favor, me interrompa, tá? Esse é uma das áreas mais importantes que a gente tem dentro da zoologia, é o estudo da evolução, certo, pessoal? Bom, continuando aqui o que o professor estava contando, a gente aqui mostra, né, um outro caso que o professor estava comentando aqui. A gente tem um anfíbio, por exemplo, né, um anfíbio que é cego, né? A gente tem, por exemplo, uma cecília. Uma cecília não vai desenvolver visão da noite para o dia. Não é assim que funciona. É um animal que teve toda a sua história
ou seja, o seu histórico de milhões de anos, descendendo de animais que não tinham essa visão, né, animais que não continham esses genes, e ela não vai, em um salto mutacional, passar a ter visão. Não é assim que funciona. Né? Ela tem todo o seu material genético para contribuir com as suas características. Tá? E aí a gente chega, talvez na era de ouro da biologia, né, representado por um dos ícones mais famosos da biologia, que é Charles Darwin. Charles Darwin desenvolveu o que a gente chama hoje de seleção natural. Né? A gente costuma chamar de teoria da seleção natural, mas isso está errado. Muitos livros trazem, ó, teoria. Não, não é uma teoria. Ela já foi exaustivamente comprovada. Ela hoje é uma lei. Lei da seleção natural. Né? O que é lei da seleção natural? Darwin, ele, na sua viagem pelo Beagle, aquela fragata em que Darwin ficou quando ele era muito jovem ainda, né? Aquela fragata que, por exemplo, passou pelas Américas, depois foi para a Austrália, ele percebeu que os animais que existiam, que ele comprovou nas suas viagens, eles tinham uma semelhança entre si. Né? Animais eram muito próximos, tinham características muito parecidas entre si. Ele percebeu que, depois de uma longa série de observações, que animais, eles descendem uns dos outros. O nosso planeta nada mais é do que uma rede. Não existe um mundo em que os animais vivem isoladamente. A gente nada mais é do que uma teia, em que os animais descenderam de outros animais. Aí ficou comprovada a teoria da evolução. Né? Como que funciona a seleção natural que Darwin cunhou? No planeta Terra, não existe espaço e nem alimento para todos os seres vivos. Né? A gente pode ser muito altruísta, muito bonzinho, né? A gente pode ter a religião que a gente tiver, que a gente herdou dos nossos pais, mas todo mundo percebe que no planeta, infelizmente, nós excedemos o número de bocas e nós excedemos o espaço físico, certo? A gente, por exemplo, por ter pouco alimento e pouco espaço, a gente tem todos os conflitos que existem hoje. A natureza, a situação é pior. Né? A gente tem menos espaço e menos alimento ainda do que na sociedade. Por esse motivo, os indivíduos de uma espécie, eles estão diariamente competindo entre si. Né? Quando a gente fala competindo, a gente não tem que imaginar assim uma guerra, não estou falando nada bélico. Né? A competição que o professor diz é o seguinte, cada animal que tem alguma vantagem, ele vai ficar um passo à frente na corrida por sobreviver. Existem animais que possuem mais vantagens para viver naquele meio do que outros. Esses animais que têm algumas vantagenzinhas, com o passar do tempo, eles vão conseguir se reproduzir e vão conseguir mais descendentes do que seus colegas que não têm essas vantagens. Vamos imaginar, por exemplo, esses pássaros que o professor está mostrando no slide. Né? Esses pássaros aqui, eles se chamam tentilhões. Eles foram um organismo modelo para o Darwin cunhar a teoria, a lei, melhor, né, da seleção natural. Eles são animais bem bonitinhos. Né? Primeiro, você percebe que aqui a gente tem espécies diferentes, mas a gente percebe que eles têm uma relação entre si. Percebe que eles são bem parecidos uns com os outros. Né? Esses animais, eles não têm alimento para toda a sua população. Não existe o suficiente, nem de espaço, nem de comida. Como que vai funcionar a dinâmica de sobrevivência desses animais? Qualquer vantagenzinha que eles puderem ter, qualquer pequena vantagem, é uma garantia de que eles vão encontrar um parceiro para se reproduzir e vão produzir descendentes. Como a gente hoje sabe que existe a genética, esses descendentes, eles vão herdar os genes que eu produzo. Então, os filhos dos vitoriosos contêm a genética do vitorioso. Com o passar do tempo, o que a gente imagina? A gente imagina que essa população vai estar principalmente ocupada por esses genes vitoriosos. Né? Isso é a teoria da seleção natural. O professor tem uma história, né, que ele se lembra, que a gente sempre usa para... que eu sempre uso, né, para pensar nessa ideia da seleção natural. Né? O professor completou 18 anos e foi chamado lá para servir o exército. Né? O professor não queria servir o exército, né? Mas muitos colegas que estavam do lado do professor, lá na sala, queriam. Tinha muita gente para pouca vaga. Então chegou lá o tenente e falou assim, pessoal, a gente tem aqui menos da metade da vaga para o número de interessados. Então a gente só vai pegar as pessoas que oferecerem alguma vantagem para a gente. Então, o que aconteceu? Tinha lá, cada um podia ir lá na frente, dar um passo à frente e, se vender, né? Dar uma de Miss Brasil.
Você podia falar rapidamente o que você tinha, né? Então chegou um cara e falou assim, ó, eu sou faixa preta de karatê. Outro falou assim, ó, eu sou atleta já há 10 anos, né? Se o pessoal do exército gostasse ou não, achasse uma característica vantajosa, pegava você. Se você chegava lá e não tinha uma adaptação para eles falavam muito obrigado e você ia embora, né? Então isso é uma forma tosca que o professor encontrou, né? Da gente pensar um pouquinho na seleção natural. Cada animal vai ter alguma vantagem para conseguir vencer e deixar descendentes ao longo do tempo. Certo, pessoal? Aqui a gente tem o exemplo clássico de seleção natural, né? Essa versão que a gente explica um pouco porque girafas têm esse pescoço longo. Aquele papo do Lamarck, de que as girafas esticavam o pescoção e ele ia aumentando de ano, isso não existe. Né? A modificação ela não aconteceu em uma geração. A gente tem que lembrar algo que Darwin foi um gênio em sacar. Né? O tempo geológico, ele é um tempo que leva muitos milhares de anos. A gente tem aqui, por exemplo, no quadro da esquerda, vários tipos de girafa. Uma população de girafas. Todo tipo de indivíduo de uma população tem características diferentes. Então você pode perceber que aqui a gente tem uma girafa que tem um pescoço grande, aqui a gente já tem uma girafa pequenininha, né? E aqui a gente tem uma girafa com um pescoço intermediário, né? Dessas 3 girafas, você concorda comigo que a girafa da esquerda, que tem um pescoço maior, ela é a única que consegue se alimentar de forma bem eficiente, né? Se a gente ativar o relógio da evolução, e a gente, por exemplo, avançar daqui a 1 milhão de anos, qual das 3 girafas será que a gente imagina que vai ter mais chance de continuar viva? Os descendentes da girafa que tinha o pescoço grande. Não é que esses bichinhos que têm o pescoço mais curto vão sumir do dia para a noite. Não. A tendência é que a vida da girafa de pescoção seja mais fácil. O bicho vai conseguir mais alimento. Então, a tendência é que ela, cada vez mais, consiga se reproduzir e deixar mais descendentes, mais cópias dessa versão bem-sucedida. Daqui a 100 mil anos, o que a gente vai ter? A gente vai ter animais que vão ter um pescoço médio longo, como essa girafa grande. Os bichinhos que não tiveram um pescoço ou alguma outra adaptação, com o passar dos anos, eles não vão deixar descendentes. Isso não é algo que acontece da noite para o dia. Veja bem, é algo que demora um pouco para acontecer. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente também pode mostrar um outro exemplo do darwinismo, né? Que é a evolução pela seleção natural, né? Por exemplo, a gente tem aqui os corvos, que adoram comer besouro, né? E a gente tem 2 populações de besouros. A gente tem os besouros amarelos e os besouros verdes, né? O besouro verde, ele é muito saboroso. Olha os corvos aí como estão adorando, né? Nossos favoritos, né? Os besouros amarelos têm um gosto ruim. Se os corvos gostam de comer os besouros verdes porque eles são gostosos, você não concorda com o professor Bruno que o fato do besouro amarelo ter um gosto ruim não é uma característica seletiva para ele? Daqui a 1 milhão de anos, o fato de o besouro amarelo ser ruim vai fazer com que a gente encontre o quê daqui a 1000 anos? Só besouro amarelo. O fato dele ser ruim ofereceu uma vantagem seletiva para ele. Concorda comigo? Na seleção natural, não ser gostoso foi bom. O professor está dando só um exemplo aqui, mas não existe fórmula para você enriquecer. Na seleção natural não tem fórmula para você sobreviver. Existem regiões do mundo que você ter um gosto bom é uma vantagem seletiva. Em outros lugares, ter um gosto ruim vai ser uma vantagem negativa. Tudo depende da situação, né? Existiu, por exemplo, uma história que eu gosto bastante de contar, que eu aprendi no livro, que é o seguinte. Existiam mariposas que eram mariposas gostosas e mariposas que eram mariposas bem feias, né? As mariposas gostosas, coitadas, elas estavam sendo dizimadas. Os predadores, por exemplo, rã, né, répteis, estavam comendo as mariposas gostosas. A população da mariposa ruim estava sobrevivendo. Porém, o que os indivíduos bonitos, o que os indivíduos gostosos, desculpe, estavam fazendo para sobreviver? Uma mutação surgiu e os indivíduos que tinham um gosto bom, eles imitaram a aparência de uma mariposa ruim, que era feia, né? Com o passar do tempo, o que aconteceu? Aquelas mariposas que eram gostosas começaram a ficar muito parecidas com aquelas mariposas que eram ruins, que eram feias. Com o passar do tempo, a população voltou e a espécie deixou de ficar em extinção. Então, olha como é interessante a seleção natural. Todo dia está aparecendo uma característica
que pode fazer você virar o jogo. Olha que interessante, né? Aqui a gente mostra uma árvore que a gente chama de cladograma. O que é um cladograma? Cladograma é um gráfico que mostra para a gente a relação entre os seres vivos, né? Você pode perceber que aqui a gente tem muitas espécies diferentes de aves, né? Mas existe algo em comum, existe um parentesco entre elas. O cladograma é uma forma da gente sequenciar os animais baseado em parentesco. Galhos, nada mais, pontas dos galhos, nada mais representam do que espécies em comum, né? Então aqui, por exemplo, galhos que são vizinhos representam animais que são parentes. Quando a gente tem, por exemplo, um encontro entre os galhos, como essa região aqui, ó, a gente nada mais tem do que o quê? A gente tem uma espécie que foi um descendente comum dessas duas espécies, né? Algo muito parecido aconteceu com a gente, por exemplo, né? Ano passado, as pessoas costumavam falar que os macacos, o chimpanzé, por exemplo, veio do homem. O homem, melhor, né? O homem veio do chimpanzé. Não, nenhuma das duas situações é verdade, né? O chimpanzé e o homem, eles têm um parentesco porque eles descenderam de um ancestral em comum. Ou seja, é como se a gente tivesse aqui um galho que é uma interseção entre dois galhos independentes, que é o do chimpanzé e que é o do homem, certo? Bom, pessoal, até o momento, eu gostaria de saber se a gente tem alguma dúvida. A gente gostaria de fazer algum comentário, pessoal. Tá tudo tranquilo até agora? Beleza. Se tiver dúvida, pergunta, por favor, tá? Vamos continuar então, né? A gente vai agora acelerar um pouco o relógio aqui da evolução, porque a gente vai falar um pouco sobre os vertebrados, né? Como o professor mostrou, lá naquele extrato rochoso, tempo geológico, a gente teve o surgimento da vida há, no mínimo, 2 bilhões de anos atrás. É um tempo superior. Na verdade, foram 3,5 bilhões de anos, né? Perceba que os vertebrados, eles surgiram na Terra muito depois, né? Aqui a gente tem uma explosão de vida que é chamada de explosão cambriana. O que é isso? O início da vida das formas multicelulares, da forma que a gente conhece, né, essa forma de vida multicelular que a gente consegue ver olho nu, isso surgiu numa região que a gente chama de período cambriano, né? O período cambriano é um período em que a gente teve vários planos morfológicos diferentes. Você pode observar aqui, ó, que há meio bilhão de anos atrás, nos oceanos, dava a impressão que a gente tinha aqui uma festa cheia de alienígena, né? Você pode ver que são formas muito estranhas de vida, certo? Olha que forma estranha de vida essa aqui, né, pessoal? É um organismo que parece mais um crustáceo, né? Mas não tem nada a ver com crustáceo. É até um filo diferente, tá? A gente percebia que no passado a gente albergava formas bem diferentes de vida, né? Com o passar do tempo, muitos eventos ocorreram na Terra, como, por exemplo, eventos de extinção, mutações, e a gente acabou iniciando uma cascata de seleção natural, predação, extinção, até a gente dar origem às formas de vida que nós encontramos hoje. Porém, o professor está contando essa história porque a gente precisa lembrar de um grupo muito especial de animais, que é um grupo que nós pertencemos, que é o grupo dos vertebrados. Os vertebrados, eles são um dos grupos mais bem-sucedidos que existem na nossa natureza. Os vertebrados são animais bastante complexos e que eles representam muitas formas de vida, né? Quando a gente fala de vertebrado, alguns nomes nos vêm à cabeça, né? Vertebrados são aqueles animais, por exemplo, que têm aquilo que a gente chama de notocorda, né? Aqueles animais, por exemplo, que têm uma fenda faríngea, que tem, por exemplo, sistema circulatório, né? A gente não precisa decorar isso aqui para a nossa prova, mas os animais que são chamados de vertebrados têm algumas características em comum, né? Que a gente vai falar um pouco agora nesse momento. Tá? Existem algumas estruturas que são típicas do grupo dos vertebrados. Tá? A gente tem, por exemplo, animais bastante diferentes que a gente chama de vertebrado. Por exemplo, um sapo, um frango, um cachorro, um dromedário, todos eles são vertebrados. Mas se você colocar um do lado do outro, um sapo, por exemplo, do lado do dromedário, você vai perceber que eles são muito diferentes entre si. Olha a aparência que os dois têm, o tamanho, né? Porém, os dois têm uma história de vida em comum.
Se a gente colocasse eles naquele cladograma, aquela árvore, por exemplo, evolutiva, a gente ia encontrar ali descendentes, a gente ia encontrar ancestrais em comum aos dois. Tá? Na prática, a gente vai comentar aqui sobre algumas peças que são comuns a todos os vertebrados. Né? Primeiro, pessoal, vertebrado vem do latim e significa aquele que tem vértebras. Né? O que são vértebras? Vértebras são aqueles segmentos que a gente tem na nossa coluna vertebral. E essa é a primeira característica que os vertebrados têm. Né? Os vertebrados têm vários blocos cartilaginosos e ósseos na sua coluna, no seu eixo principal. Né? Você pode observar que a gente tem o esqueleto de um canídeo, né? E pode ser talvez um cão selvagem ou um cão doméstico. E o que a gente encontra aqui? Ó? A gente encontra uma coluna vertebral. Para que serve a coluna vertebral, pessoal? A coluna vertebral ela serve para o eixo, sustentação do nosso organismo, e ela serve para locomoção também. Você pode perceber que esse animal aqui, ó, ele tem um longo deslocamento, é um animal ágil, é um animal que a gente chama de curvilíneo. Quem já estudou morfologia vai lembrar disso, né? É um animal curvilíneo que vai usar a coluna vertebral como eixo principal, certo? Tem alguém que tem alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, então. Continuando a nossa aula. Além de coluna vertebral, o que os vertebrados têm em comum é a presença de um crânio. Né? Como assim, professor, crânio? Eu estudei lá com o professor Dalton, por exemplo, né, zoologia de invertebrados, e eu estudei lá que os artrópodes, por exemplo, eles têm cabeça, por exemplo. Isso é verdade. Cabeça não é uma inovação dos vertebrados, mas o crânio é uma inovação dos vertebrados. O que a gente quer dizer com isso? O crânio é essa estrutura óssea que se formou e que suporta as partes mais importantes do nosso organismo, ou seja, nosso cérebro e os órgãos dos sentidos. Né? Você, por exemplo, pode nunca ter pisado numa sala de biologia da vida, nunca ter estudado biologia da vida, e você já sabe que as estruturas mais nobres que existem, elas estão na tua cabeça. Né? Por exemplo, você tem o seu encéfalo, que é protegido pela caixa craniana, você tem os órgãos dos sentidos, como, por exemplo, a audição, o equilíbrio que está no ouvido. Você tem, por exemplo, o pavilhão auricular, que vai sentir cheiros. Você tem a língua, que vai sentir sabores. Né? Você tem a sua visão, que é importantíssima. Você tem as glândulas maxilares, né, que produzem saliva, e também as glândulas hormonais, como a tireoide. Então, olha quanta coisa a gente tem na região da nossa cabeça. Ela é importantíssima para o nosso sucesso. Por isso que ela é coberta de ossos. Né? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa, pessoal? Eu estou sentindo alguma microfonia. Se alguém tiver com o microfone ligado, por gentileza, se puder desligar o microfone, pessoal, né? Por gentileza. Tá? Como será que a gente começou a estudar a origem dos vertebrados? Né? A origem dos vertebrados ela foi algo que levou muito tempo para a gente compreender, né? E a gente sabe que hoje os vertebrados eles têm aproximadamente 600 milhões de anos. Né? Tranquilo, sem problema, fique tranquilo, tá? Isso aqui é normal, acontece. Né? E a gente, então, acabou tendo um período de estudo muito intenso para a gente entender como que os vertebrados começaram. A gente sabe hoje que os vertebrados eles começaram nos oceanos. Né? Todo mundo sabe que aqui as formas de vida elas começaram. A história da vida na Terra começou nos mares, nos oceanos, né? E muitos milhões de anos depois, tanto animais quanto plantas ocuparam terra firme. Né? Levou muito tempo para essa transição do mar para a terra. Né? Mas, professor, como é que a gente sabe que o primeiro vertebrado surgiu na terra? No mar, desculpa. Como é que a gente sabe que ele vivia nos oceanos? Né? Primeiro, ele tinha uma ossatura e ele tinha aparelho excretor, rins, por exemplo, típico de animais que têm que excretar sais derivados dos oceanos. A gente teve, por exemplo, um registro fóssil, né, estruturas fósseis de órgãos moles e órgãos duros, como, por exemplo, vísceras, como, por exemplo, ossos, que mantiveram, que foram preservadas essas estruturas. Então, olha que interessante. Né? O nosso primeiro ancestral vertebrado, ele é animal marinho, certo? Praticamente toda a história de vida dos vertebrados pertence aos oceanos. Né?
Só há pouco tempo atrás que a gente começou a habitar a Terra, né? E aqui a gente percebe um rápido resumo que mostra para a gente como que os vertebrados surgiram, né? A gente tem aqui 3 passos. Primeiro, algo que a gente chama de pré-vertebrado, um animal que ele ainda não é um vertebrado, mas ele tem características próximas ao vertebrado. Depois disso, um agnato. O que é um agnato, professor? O agnato é um animal aquático que não tem mandíbula. E, por fim, o gnatostomado é um animal que tem mandíbula, ou que você pode chamar também de peixe, certo? A gente vai, então, entender um pouquinho como funciona separadamente, né? Há pouco menos de 560 milhões de anos atrás, existiam animais que viviam no fundo dos oceanos, que a gente hoje pode classificar como pré-vertebrados, né? Existe hoje um representante desses pré-vertebrados, que é o que a gente chama de anfioxo, ou hemicordados, né? Quando você estuda a zoologia de invertebrados, você vai perceber que existe uma transição entre os invertebrados e aqui o que o professor está falando hoje, os vertebrados. Quem são esses intermediários? São os hemicordados, que o professor está falando aqui, né? Esses animais, eles não tinham uma mobilidade. Eles eram animais, por exemplo, que não tinham esqueleto. Eles ficavam enterrados no fundo dos mares, animais, então, pelágicos, né? Ficavam lá no fundo dos oceanos. E esses animais, eles se alimentavam do quê? Como eles estavam enterrados, eles se alimentavam de partículas, de fitoplâncton que estavam suspensos nos oceanos. Era uma alimentação muito simples, né? E eles tinham uma alimentação muito passiva, certo? Eles não tinham, por exemplo, uma capacidade de predar, de caçar outros animais, né? No entanto, eles eram animais que tinham características muito interessantes. Por ter, por exemplo, notocorda, eles já eram animais mais sofisticados, e já tinham, por exemplo, a notocorda, o que, que é? Nada mais é do que um tubo cartilaginoso que permite com que o sistema nervoso cresça mais sofisticado. A quantidade maior de neurônios, por exemplo. Muitos milhões de anos se passaram, e esses animais, por seleção natural, evoluíram e deram espaço para quê? Primeiro, para o animal móvel, não fica mais enterrado. E outra coisa importante, o animal que pode comer de forma mais ativa. O animal que, ao invés de esperar a partícula cair de graça, ele pode sugar a partícula. A gente está falando, então, de um agnato. O que é agnato? Esse aqui são um dos primeiros vertebrados que a gente tem, né? E esse animal é animal que tem uma boca. Ele não tem uma mandíbula. Então, a boca dele nada mais é do que uma bomba de sucção. Um aspirador, por exemplo, né? Esse animal, ele já consegue ingerir uma quantidade um pouco maior de alimento, por exemplo, né? É interessante porque nós temos hoje, assim como a gente tinha ali o anfioxo, que era o pré-vertebrado, nós também temos representantes de agnatos viventes, hoje, pleno século XXI, né? Lampreia e Myxina são, por exemplo, 2 representantes agnatos. Animais que não têm mandíbula, têm uma boca, e são animais que sugam a sua alimentação. Por exemplo, a lampreia é um tipo de parasita. A lampreia costuma se fixar com a sua boca na parede, na musculatura de um peixe, e ela costuma o quê? Parasitar. Ela extrai nutrientes, sangue e nutrientes do peixe, por exemplo. Ela vive dessa forma, né? Perceba que o fato dela ser móvel, dela conseguir sugar mais alimento, já mostra uma vantagem, já um pouco mais sofisticada do que, por exemplo, aquele animal que ficava paradinho, do que um anfioxo, né? Muitos milhões de anos se passaram e a seleção natural trabalhou, até a gente chegar numa forma mais sofisticada ainda de vida. São os gnatostomados. O que é um gnato, professor? Por que tem esse nome gnato, né? Gnato, pessoal, significa mandíbula, né? O ato de abrir e fechar a boca, algo que você faz todo dia em casa, tá comendo um sanduba, tá tomando água, todo dia você abre e fecha a mandíbula. Abre e fecha a mandíbula. Você não dá valor a isso. Mas o animal que tem uma mandíbula, ele tem uma vantagem que os outros não têm. O que ele pode ser? Ele pode ser um predador. Ele pode ser um caçador. O gnatostomado, ele é um dos primeiros predadores, não o primeiro, mas um dos primeiros predadores que surgiu na natureza. Olha a majestade, por exemplo, de um peixe cartilaginoso como esse tubarão, esse elasmobranquio, por exemplo, né? Esse animal, que não é apenas majestoso, ele é um predador.
ele é topo de teia alimentar na sua realidade, do seu bioma, né? Esse animal aqui, ele não só é um animal que pode se defender, mas ele pode ingerir uma massa alimentar maior. Ou seja, a gente tem aqui matéria-prima para esse animal ser o animal mais sofisticado ainda. A gente fala que os gnatostomados, eles estão dentre os primeiros vertebrados modernos que nós temos. Eles não são os primeiros vertebrados. Os animais sem mandíbula, esses aqui, eles já iniciaram a história dos invertebrados, né? Mas a gente pode falar hoje de animais modernos. Nós temos, por exemplo, os gnatostomados como os primeiros vertebrados, ou seja, os primeiros representantes clássicos de peixes, certo? E de lá para cá, nós tivemos aí muita diversificação, muita radiação, e nós temos agora animais terrestres, animais que predam, animais que são majestosos nos seus respectivos ambientes. Então, olha que coisa incrível, que coisa louca, né? E que complexo é a zoologia, né, pessoal? Aqui a gente só repete o que o professor falou, né? Dois grandes grupos que são muito importantes são esses que o professor falou, os agnatos e os gnatostomados. Os agnatos são aqueles que não têm ossos e não têm mandíbula, têm uma boca, né? Animais que vivem até hoje, como por exemplo aqui, né? A gente mostra aqui a mixina e aqui embaixo a gente mostra a lampreia. Perceba como a boca é grande. Não é uma boca móvel, mas é uma boca que consegue uma bomba sugar como se fosse um aspirador, né? E aqui a gente tem o grupo daqueles vertebrados com mandíbula que o professor estava falando, né? E a gente já pode até ver um cladograma mais moderno. Percebam como o cladograma dos gnatostomados é um cladograma grande e complexo, né, pessoal? A gente tem aqui, por exemplo, ó, os gnatostomados. Os gnatostomados vão se dividir em dois grandes grupos. Condrictes, os peixes cartilaginosos desse lado, e os peixes ósseos, que são os teleostomi. Além dos peixes ósseos, o grupo dos teleostomi, que são mais modernos, ele também tem aqueles animais que a gente chama de tetrápodas. Os tetrápodas são os animais que evoluíram e passaram do mar para a terra. Os tetrápodas são os nossos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São os 4 grupos de vertebrados terrestres, que junto com os peixes, que são o 5º grupo de vertebrados, são chamados das 5 classes atuais de vertebrados. Mas olha que interessante, né, pessoal? Todo mundo aqui conhecia essas 5 classes de vertebrados. Peixes, répteis, aves, mamíferos e anfíbios. Todo mundo conhecia esses bichinhos aqui, né? Mas olha por esse cladograma, como a gente tem aqui classes de vertebrados, grupos riquíssimos de vertebrados, que foram extintos pela seleção natural, foram extintos por eventos de extinção em massa. Olha que curioso, né? Nós tivemos, por exemplo, logo depois dos agnatos, placodermes, que eram o quê? Peixes gigantescos que tinham armaduras ósseas. Nós tivemos animais, por exemplo, como os acantódeos, animais que hoje nós não temos mais representantes vivos. Nós temos, por exemplo, os holocéfalos, cuja maior parte dos animais já foi extinta. A gente tem, por exemplo, alguns 6 ou 7 espécies vivas na África, na Austrália, por exemplo, né? Então, perceba o grande número de animais que de lá para cá talvez já tenha sido extinto, né? E a gente só sabe que existiu um dia pelo registro fóssil, por a gente ter encontrado ele em algum momento, em alguma camada, né? Que mostra que, na verdade, era um bichinho aí de 400 milhões de anos atrás, por exemplo. Olha que incrível isso, né, pessoal? Aqui o professor mostra a foto desses animais, que o professor acabou de falar, né? Então, os gnatostomados aqui, a gente tinha animais já extintos placodermos, né? Que era basicamente um tanque de guerra do fundo do mar, né? Um peixe gigantesco e que possuía uma armadura óssea por fora. Olha que incrível, né? Os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, animais, por exemplo, que têm uma grande quantidade de gordura, animais que são máquinas de predar, representados principalmente por tubarão e pelas arraias, né? Nós temos os peixes ósseos, que é o maior grupo de vertebrados da atualidade. Se você pegar todos os vertebrados que existem e pesar numa balança, não dá metade do que dá o grupo dos peixes ósseos. Olha que incrível, né? O professor até brinca que isso aqui, na verdade, é o peixe-verso, né? A gente está falando de grupo dos peixes, é um universo de peixes, né? Outros animais que a gente tem são já os animais que a gente chama de tetrápodes. Tetrápodes, né? São os vertebrados modernos. Então, são aqueles animais que, pelo fato de ter mandíbula,
permitiu uma maior alimentação e, portanto, uma exploração de ambientes mais ricos. Tá? A gente teve, por exemplo, a transição do peixe para o anfíbio, que é representado por um animal fóssil, que é um animal muito interessante que se chama Tiktaalik. Né? É um fóssil, o Tiktaalik, que já foi até mostrado em documentários, o professor já chegou a citar para o grupo aqui, para os alunos veteranos que estudam zoologia. Né? É um fóssil muito antigo porque ele parece um peixe com caudas e 4 membros. Né? Um peixe achatado gigantesco que possui 4 membros, 2 braços e 2 pernas. É um animal, por exemplo, que conseguiu sair dos mares e invadir, por exemplo, áreas de lodo, lamaçal. Áreas, por exemplo, que tinham ali uma mistura de terra e de mar. Olha que lindo isso. E acabou irradiando e dando origem ao quê? Esses indivíduos que ocupam a Terra. Né? A gente tem, por exemplo, os primeiros grupos de vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre, os anfíbios. Perceba que os anfíbios, o nome deles em latim significa o quê? Anfíbio, 2 vidas. Um anfíbio, coitado, ele conquistou os oceanos, mas ele não é um animal muito independente. Ele depende da respiração, depende da alimentação e depende da reprodução da água, do ambiente aquático. Né? A gente daí já tem o primeiro grande grupo, que são aqui os répteis. Os répteis são o primeiro grupo definitivamente de vertebrados que conquistou o ambiente seco, um grande grupo de predadores que inclusive se adaptou tão bem ao ambiente terrestre que são animais que conseguem viver em regiões desérticas, né? E também nós temos 2 animais que são as aves e os mamíferos, animais absolutamente independentes do meio aquático e animais que conquistaram novos nichos. Por exemplo, os mamíferos conquistaram grande quantidade de ilhas, né? E as aves conquistaram nichos que antes eram impossíveis. Por exemplo, regiões de alto nível, de alta densidade de altura relacionada ao nível do mar, ilhas, arquipélagos que um animal sem asa não poderia conquistar. Os tentilhões de Darwin é um grande exemplo, por exemplo. Né? Olha que impressionante isso. Né, pessoal? Aqui o professor mostra algumas classificações de tetrápodes, né? Alguns fósseis que permitiram a gente entender um pouquinho como que funciona essa história da vida, né? A gente tem aqui o Acanthostega. Esse foi um dos primeiros animais, como o professor citou agora há pouco, né? Que conquistou o ambiente marinho para o ambiente terrestre. Perceba como ele nada mais é do que um peixe que tem patas. Né? Olha que incrível isso, né? Cauda muito próxima à cauda, por exemplo, de um anfíbio, por exemplo, um girino, né? A gente tem aqui 2 pernas e 2 braços, uma grande quantidade de dígitos, não 5 dígitos como os vertebrados modernos, né? E uma cabeça bem achatada. Olha que impressionante isso. Né? A gente tem aqui uma reconstituição gráfica do Acanthostega. Ele era um animal essencialmente aquático, mas um animal que também poderia enfrentar algumas áreas de lamaçal, de lodo, né? E a gente tem aqui, por exemplo, uma representação, né? A evolução de um placoderme para um animal desse, que tem membros. Poderia ser um ancestral aqui dos vertebrados, né? A gente tem aqui um segundo grupo, que é chamado de Lissanfíbia. Esse é um dos grupos que deu origem aos anfíbios modernos que nós temos hoje, né? Então a gente está mostrando aqui salamandras, cecília, estamos mostrando aqui um anfíbio, uma anura, por exemplo, uma perereca, por exemplo, né? E a gente tem os sauropsídeos, um terceiro grupo que deu origem ao quê? Aos répteis e aos dinossauros, assim como as aves. Aqui a gente tem, por exemplo, um dragão de Komodo, né? E a gente tem aqui uma ave exótica. A gente costuma, quando a gente fala em dinossauro, pensar muito em réptil. Tipo assim, o dinossauro é uma forma antiga de réptil, né? Não tem nada a ver. Os dinossauros, como a gente costuma ver hoje nos filmes, cada vez mais a gente percebe que eles não têm muito a ver com essa aparência pré-histórica, né? O Tiranossauro Rex, ele é mais parecido com uma galinha, com um frango, que você vê todo dia no quintal da avó, do que realmente com um dragão de Komodo. Olha que interessante isso, né? Os dinossauros, de forma geral, tinham penas. De forma geral, eram animais de sangue quente, diferente, por exemplo, dos répteis, né? E eles tinham um padrão de movimentação muito parecido com aves. Isso é o tipo de coisa que, claro, ciência ainda tem que aprender muito. Não tem muita coisa clara ainda. Mas a gente sabe que hoje as aves nada mais são do que descendentes diretos dos dinossauros. Olha que coisa interessante isso, né, pessoal? E a gente tem aqui o último grupo, que é o grupo dos anfíbios. Oi?
Oi. No filme até do Jurassic Park, no terceiro filme eles mostram, já fazem uma diferenciação dos raptores, que eles colocaram penas. Foi bem que eles acabaram vendo que o bicho tinha penas, né, não escamas, né? Isso mesmo. Nessa versão mais moderna do Jurassic Park, né? Uhum. Legal. Muito, tem razão, né? O professor só viu o primeiro filme dessa nova versão, então o professor não lembra dos detalhes, né? Mas eu acho que eles devem ter feito mais justiça às pesquisas, usado mais pesquisa para fazer o filme. Legal, bom saber. Né? Mas os filmes velhos também são muito bons, né, pessoal? Não tem os filmes Os velhos também. melhores. Interessante isso. Né? Esse último grupo aqui que o professor está falando são sinapsídeos, né? Os sinapsídeos, eles são grupos que deram origem aos nossos mamíferos modernos, né? É curioso porque a gente sabe que a presença de pelos e de glândulas é uma inovação dos mamíferos modernos, né? Mas existiram animais no passado que eles eram uma mistura de mamífero e de réptil. Como esses animais estranhos que a gente está vendo, parecem monstros isso aqui, né? Só que nada mais são do que o quê? Os ancestrais imediatos dos mamíferos. Eles podem não ter pelo, eles podem não ter glândula mamária, mas esses animais aqui, daqui a alguns milhões de anos atrás, dariam origem à nossa classe, a classe dos mamíferos. Animais peludos, que têm glândulas, sangue quente, né, que produzem leite, que têm ouvido, certo? Muitas coisas interessantes aqui pra gente, né? Até a gente chegar aqui na parte final da aula de hoje, que é o resultado moderno. Tudo que o professor falou hoje, esses 560 milhões de anos, que é basicamente o escopo, a história, o currículo dos vertebrados, né? Depois de muita extinção em massa, depois de muita seleção natural, nós temos aqui agora as 5 classes modernas de vertebrados que nós habitamos o planeta. Nós temos aqui os peixes, os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos. Né? Cada uma dessas classes está presente em uma condição maior ou menor. Dessas 5 classes básicas, a gente tem 80% de tudo isso aqui representado pelos peixes, uma pequenina fração, 6 mil espécies apenas, representados pelos anfíbios, isso dá o quê? 2% do total de vertebrados. Nós temos aqui alguns milhares de espécies de répteis, talvez uns 10% de répteis, né? E a gente tem dividido o espaço mamíferos e répteis. Então perceba que de vertebrado moderno, grande maioria são peixes. O resto são os tetrápodes, animais de membros que conquistaram o espaço terrestre, certo? A história da zoologia, na verdade, é muito mais complexa que isso, né? A gente, na verdade, fez um resumão aqui dos fatores gerais, para que os alunos veteranos lembrem de algumas coisas e para que os alunos novos já peguem alguns conceitos básicos, né? Eu gostaria de saber, pessoal, para a gente aproveitar o nosso momento aqui, se tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa, deixa o professor olhar aqui primeiro enquanto vocês pensam em perguntas, né? Fernanda falou assim, ó, se os dinossauros são mais parecidos com as aves, qual a resposta do dilema? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Não é uma pergunta boba, não. Como o Jonathan falou, o ovo, né? Porque os ovos, por exemplo, o ovo moderno, como a gente encara, veio, por exemplo, dos répteis, né? Na verdade, o ovo é mais antigo que os répteis até, né? Os anfíbios, por exemplo, já produzem ovos. Não essa forma moderna com ovo com casca, né? O primeiro ovo com casca, de fato, veio de um réptil, né? Mas é interessante isso, né? São perguntas bem interessantes que a gente precisa entender ainda. Tem muita coisa que a zoologia precisa entender, né? Por exemplo, nós sabemos o fóssil, que é a transição do peixe para o anfíbio, que é o Tiktaalik, né? Nós sabemos o fóssil que hoje derivou do anfíbio para o réptil, mas a gente ainda precisa descobrir outros tipos de fósseis também. A gente tem um fóssil que é a transição da ave, do réptil para a ave, que é o Archaeopteryx, né? Enfim, a gente tem muita coisa para descobrir ainda, né? Alguém tem alguma curiosidade para dividir com a gente? Pessoal, alguma pergunta? Fique à vontade. Todo mundo está tranquilão? Então, beleza. Se alguém teve alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa, você pode usar o e-mail do professor
para perguntar alguma coisa, se você quiser perguntar em particular, né? O que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que vocês respondam a questão de frequência, né? E vocês façam a questão avaliativa para não perder a presença, e a gente vai se ver daí na próxima quinta-feira. Beleza, pessoal? Se você não tem mais perguntas, então desejo uma ótima quinta-feira para vocês e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, prof. Boa noite.